quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV aberta, canal 126, ou pela Sky, canal 85, ou mesmo pelas plataformas do YouTube, os irmãos nossos da Igreja Maranata, os outros irmãos de outras igrejas que nos veem também, participam conosco e são sempre bem-vindos. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para a igreja, e é um assunto que nós vamos discutir aqui com os irmãos, até para esclarecer e também para dar uma sequência no trabalho que temos feito no dia a dia. Então, os dons espirituais no culto, aquele culto presencial que você participa. Para tratar desse assunto, nós trouxemos aqui hoje os dois pastores, pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor a todos. Pastor Marcelo é pastor da igreja de Moby Dick, também do conselho. Pastor Wallace também é responsável pela área do sul do estado. Pastor Wallace. A paz do Senhor Amadeu, a paz dos seus irmãos que nos assistem. Nós vamos então abordar, hoje são dois programas, nós vamos abordar os dons espirituais no culto. Por que os dons espirituais no culto? Os dons espirituais são necessários no culto? O que a palavra fala sobre isso? A palavra diz isso? E por que alguns não aceitam os dons espirituais no culto? É um assunto também nós vamos falar sobre isso, citando o texto bíblico. Com a palavra, pastor Marcelo. Nós vamos ler como base um versículo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que você percebe nesse texto é que o culto que o apóstolo Paulo participava tinha dons espirituais. O culto em que o apóstolo Paulo participava tinha interpretação, tinha línguas, tinha revelação, tinha doutrina e tinha louvor. E aí, por isso que até uma expressão que Amadeu sempre fala, né, Amadeu? Se hoje Paulo chegasse em um culto nosso, ele ia se sentir em casa, porque ele ia encontrar isso aqui no culto: interpretação, revelação, tudo com doutrina. E os dons, na verdade, eles são necessários no culto, para que haja a operação no culto do espírito de profecia. Os dons, eles enriquecem o culto e eles trazem para o culto aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que os ouvidos naturais não ouvem, mas aquilo que Deus preparou para o seu povo naquela noite. Se alguém entrar, no meio de vós, Exatamente. os seus
segredos do coração serão revelados e ele realmente confessará que Deus está naquele lugar. Então é muito interessante. É você lembrar, só fazendo uma breve colocação aqui antes do pastor Wallace falar, vejam, os dons espirituais, ninguém nega a existência dos dons espirituais, mesmo as igrejas chamadas igrejas históricas, que têm uma base doutrinária, a maioria delas, da seguinte forma: os dons espirituais existiram apenas no primeiro século. Por quê? Eles alegam que os dons espirituais existiram apenas no primeiro século porque ainda não existia o chamado cânon cristão. Existia o Velho Testamento. Então, a manifestação do Espírito Santo descrita por Paulo era para que a doutrina, né, da igreja fosse revelada naquele período. Eles se baseiam, e alguns se basearam para afirmar isso, num texto do próprio apóstolo Paulo que diz o seguinte: havendo línguas cessarão, havendo profecia desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então eles fizeram a exegese, né? O pessoal gosta dessa expressão, dos textos, dizendo o seguinte: o que é perfeito? O perfeito é o complemento da Bíblia. Então seria o cânon cristão. Então, o que é em parte? Em parte é a operação do Espírito Santo nos dons espirituais na vida da igreja. Então, quando o cânon tivesse completo, então essa operação do Espírito Santo cessaria para a igreja. Esse é um equívoco. Por quê? Porque o texto, o significado do texto não é esse. O significado do texto, sim, está certo, perfeito. Mas o perfeito ali, ele não está se referindo ao cânon. Ele está se referindo à segunda vinda de Jesus. Entendeu? Quando Jesus voltar, os dons espirituais vão desaparecer. Por quê? Porque os dons espirituais são manifestação do Espírito Santo. E no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Então, isso só para poder vocês entenderem, é por isso que nós somos chamados de pentecostais. Porque adotamos o Pentecostes até os nossos dias, ao passo que outros não aceitam isso. Então, dentro dessa linha, pastor Wallace, vamos continuar. Bem, Amadeu, os dons, né, é a manifestação do Espírito para edificar a igreja, né? Uhum. Então, por isso que no nosso culto existe até uma ordem. O pastor Marcelo leu o texto e já mencionou, né? Nós temos, tem salmo, quer dizer, a igreja louva o Senhor, tem a parte doutrinária, que é a palavra, e os dons espirituais, que é um recado da parte de Deus que identifica uma pessoa, que traz, né, para a pessoa aquilo que é bom para ela, que vai edificar, que vai trazer a resolubilidade, talvez, daquilo que ela está tanto necessitando, né? Então, os dons espirituais é uma experiência nossa que traz essa conotação tão importante que não pode faltar, né? Por isso que nós temos valorizado tanto o aspecto profético, né? Porque o dom é que te leva para entender o aspecto profético, é quando o Senhor mostra aquilo que ele sabe que ainda nós não temos conhecimento e ele revela através dos dons espirituais na vida da igreja, né? Interessante, né, Amadeu, em relação aos dons no culto, que é o nosso tema, que um dos pontos importantes em relação a isso é como os dons devem se manifestar no culto. E aqui há uma expressão boa no texto, quando Paulo fala sobre isso, para edificação. Ou seja, os dons no culto não podem ser usados para poder valorizar o profeta, para dar destaque a alguém, para um show para alguém. O dom não pode ser usado para uma exploração emocional e tentar emocionar as pessoas. O dom não pode ser usado para assustar as pessoas, amedrontar e anunciar juízos que o Senhor não falou. O dom tem que ser usado para edificação, né? Porque é a linguagem do Espírito. O Espírito não assusta as pessoas, não agride. Então, a evidência não pode estar no profeta. Então, tanto que o dom, ele quando ele é usado com sabedoria, com ordem, ele traz, aqui o texto fala, ele traz edificação para a igreja, direciona a glória para o Senhor e não para o homem, não para os vasos.
que estão sendo usados, né? Com certeza. Inclusive, Marcelo, é um dos dons que a gente sempre tem aprendido, né, no seminário, né, Amadeu? É os dois principais que a gente sempre norteia a nossa vida, que é o discernimento de espírito, né, que é a identificação se aquilo é do Senhor ou não, né, que é fundamental, e a sabedoria, que é colocar em ordem, né? Às vezes um dom espiritual vem na intimidade da igreja, ali no culto profético, mas a hora de transmiti-lo, tem que ter o cuidado, que muitas vezes você vai transmitir o quê? O discernimento do dom, não há necessidade de você trazer daquela forma que o Senhor mostrou, porque o Senhor mostra justamente naquilo que nós conhecemos, né? Então ele fala a respeito daquilo que nós conhecemos para nós entendermos o que ele está querendo dizer. E aí o obreiro, o pastor, tem que tomar esse cuidado de, na hora de transmitir, que às vezes se você transmitir dentro daquilo que o Senhor mostrou, você pode causar um embaraço. Às vezes a pessoa nem vai entender, porque o visitante, é por isso que a palavra de Deus fala a respeito disso. O visitante nunca ouviu falar de dom, ele não sabe o que é, né? Então o pastor tem que tomar esse cuidado, o obreiro, na hora de transmitir com sabedoria aquilo que o Senhor mostrou, né? Mas veja, vocês que estão assistindo, o pastor Marcelo leu o texto e o pastor Wallace fez um comentário muito interessante, não é? No capítulo 14 da carta aos Coríntios, Paulo diz assim: o que acontece quando vocês se reúnem? Então ele está perguntando, ele está fazendo a pergunta à igreja gentílica, né? A igreja de Corinto é uma igreja gentílica, como nós somos. Então ele pergunta, o que acontece quando vocês se reúnem? Olha só, nada na palavra está solto ou sem sentido. Se o Espírito Santo permitiu que aquela abordagem fosse colocada ali, é um ensino para nós. Então, o que acontece quando vocês se reúnem? Tem salmo? Então vamos lá. Tem, né, a parte devocional, tem a doutrina, que é a palavra, aí tem revelação, tem profecia. Então tem dom espiritual, tudo como o Marcelo falou, tudo seja feito para edificação. Esse é o culto ensinado pelo apóstolo Paulo. É o culto doutrinário. Tem muita gente falando, Marcelo e o Wallace. Eu fico às vezes vendo no YouTube alguns grandes estudiosos da Bíblia que falam da igreja bíblica. Não, a expressão muito usada, igreja bíblica, né? Sola Scriptura, né? Do latim, um monte de coisa. Olha só, é muito simples. A igreja bíblica, ela tem dom espiritual. Ela tem a manifestação do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos. Vamos pegar, tá? A experiência de Filipe, lá com a evangelização do eunuco. O que aconteceu? O que aconteceu ali? O Marcelo dá essa aula lá no Manaim sobre a evangelização com dons espirituais. Ali é um exemplo clássico, né? O camarada estava indo lá numa estrada deserta e tal, e o Senhor disse, e o Espírito Santo falou a Filipe, vai para Gaza, para a estrada de Gaza. Então isso é dom espiritual. Tá? Paulo está lá no navio e o navio vai naufragar e aquela coisa toda, e Paulo diz, olha, fica tranquilo que ninguém vai morrer, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e falou. Então isso é dom espiritual. Né? Então vamos pegar, Paulo queria ir para Bitínia, ele queria ir para Bitínia, né? Bitínia, depois queria ir para outro lugar da Ásia, aí o senhor disse, não, você vai para Macedônia, isso é dom espiritual. Aí você diz assim, bom, mas foi na época de Paulo. Por que na época de Paulo? Aonde está na Bíblia que nós estamos numa época diferente da época de Paulo? A única coisa que a Bíblia garante é que nós estamos no mesmo tempo do Pentecostes. O Pentecostes começou, o Pentecostes não foi um fato isolado. O Pentecostes foi o início de um período, que é o período da igreja. E, Amadeu, veja como é claro isso, porque a igreja hoje, no tempo profético, ela vive os seus últimos dias. E o que a palavra fala sobre os últimos dias? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E quando ele fala derramar do Espírito nos últimos dias, ele fala da manifestação dos dons. Os vossos jovens terão visões, os servos e as servas profetizarão, Exato. Os vossos velhos terão sonhos. Então ele fala que nos últimos dias haveria o derramar do Espírito e a manifestação dos dons.
Então, os dons espirituais agora que se manifestam, ele é um marcador profético. Porque às vezes ele fala assim, mas não havia dons espirituais como há hoje na Reforma, não havia nos grandes avivamentos, né, do século XVIII, mas há uma profecia dessa manifestação dos dons nos últimos dias da igreja, claro. E que nós estamos vendo e vivendo intensamente. Não é que eles, o Marcelo e o Wallace, não é que os dons, porque nós pegamos as 7 cartas e nós vamos ver que o texto que diz assim, quem tem ouvido os outros que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, as 7 igrejas, né? Falou lá em Éfeso, continuou falando, então, o que diz as igrejas, que igreja? As igrejas no tempo histórico e profético do tempo que a Bíblia define. Mas, Marcelo e Wallace, vejam uma coisa importante e interessante. Mesmo esses, isso está na história deles, na bibliografia deles e tal, na biografia deles, fatos, por exemplo, Lutero. Lutero teve uma experiência, né? Aquela experiência quando ele estava traduzindo a Bíblia, ele teve uma visão do adversário. Verdade. O adversário chegou para ele e disse assim, mas você fazendo isso aí, você cheio de defeito, cheio de problemas, cheio de pecado. Aí ele virou e disse assim, quais são os meus pecados? Ele pegou um giz, não sei o que lá, foi para um quadro, e o adversário disse todos os pecados dele, ele anotou todos os pecados. Aí são esses os pecados. Aí ele embaixo, escreveu embaixo assim, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, isso está na biografia de uma das citações dele, de Lutero. Quer dizer, ele teve visões. Há experiência de visões nos pré-reformadores, reformadores. Agora, como o Marcelo falou, nós estamos vivendo um momento onde o Espírito Santo foi derramado de forma abundante. Uma multiplicação. Exato. Quer dizer, de uma coisa... Exatamente porque há um momento, né? Eu acho que agora 3 multiplicações muito claras. Uma é a multiplicação do pecado. Por se multiplicar o pecado, o amor de muito. A outra multiplicação é da ciência. E a ciência se multiplicará. E há uma multiplicação da operação dos dons espirituais no meio da igreja. Você vê que cada multiplicação dessa tem uma fonte diferente. A multiplicação do pecado vem justamente, né, do adversário. A multiplicação da ciência é a fonte humana, é a razão humana. E agora tem a multiplicação que é a de Deus, que é de uma operação do Espírito Santo. Há uma multiplicação de aparições de anjos, há uma multiplicação de operações de anjos, de dons espirituais. Por quê? Porque está preparando a igreja para o grande acontecimento, que é a vinda do Senhor Jesus. E tem um aspecto interessante, Amadeu e Marcelo, com relação a essa manifestação de dons. Nós comentamos aqui sobre como que Paulo descreve como que seriam os cultos, né? Então é muito importante porque a manifestação de dons, ela acontece num ambiente propício. Isso, num ambiente de comunhão. Por isso que tem todo o processo, o louvor, a palavra. É no momento de comunhão que o Senhor se manifesta com os dons. E aí não tem limites, né? O Senhor governa o culto, né? E é muito interessante, né, Amadeu, que normalmente as pessoas programam um culto e pedem a Deus para abençoar. Né? A gente aprendeu isso, né? E nós temos vivido ao contrário. É justamente a manifestação dos dons espirituais na vida da igreja que conduz como vai ser o culto. Claro. Né? E a experiência nossa, nós temos falado de culto, é a nossa experiência de às vezes, você chegar na igreja preocupado com o que você vai fazer e vem um dom e dá a direção todinha. Exato. Quinta-feira agora nós vivemos a experiência do culto profético, não é? Extraordinário. E, Amadeu, tem um ponto que vem antes disso. Por que há grupos que resistem a dons, até creem que não há operação de dons? Tem algo antes disso, que é a ausência e a falta do batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa que o Senhor tem colocado em evidência nesses últimos dias de forma muito especial, um aperfeiçoamento do entendimento, mas que esteve presente no nosso meio desde o começo. Porque o primeiro passo antes dos dons é buscar o batismo com o Espírito Santo. Onde há um batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está sendo derramado, a tendência natural é que os dons comecem a surgir. Então, é preciso sempre continuar valorizando, né, e buscando o batismo com o Espírito Santo, porque isso vai levar essa experiência mais intensa com dons espirituais. Inclusive, uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo,
nós estamos falando com os pastores sobre a necessidade do culto de quinta-feira, não é? A ênfase dentro da igreja a isso que o pastor Marcelo falou, batismo com o Espírito Santo e dom espiritual. As pessoas que estão no culto, que desejam o batismo com o Espírito Santo, é claro que o pastor vai dar uma orientaçãozinha sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, mas a necessidade do batismo com o Espírito Santo no culto e aqueles que não têm dons, porque é muito comum na igreja um grupo da igreja se acomodar e ficar simplesmente na dependência dos dons que os outros têm. Tem um grupo de irmãos que têm dons, eu não preciso. Não, os dons espirituais não é para um grupo especial. Os dons espirituais são para toda a igreja, é uma experiência para toda a igreja. O senhor quer usar a igreja com dons espirituais. E esse dom que edifica, né, Amadeu? É muito importante quando a gente vê o cumprimento do dom, né? E o culto profético, ele traz essa experiência para nós, para a igreja. É você ver aquilo que o Senhor está revelando se cumprindo praticamente na hora, né? E você nota, porque muitas vezes o Senhor pode dar, através de uma manifestação de dons, mostrando o profético, né? Vai acontecer, mas às vezes o culto profético é a experiência da igreja para ver o dom se cumprir na hora, é algo notável, né? Você entrega o dom no púlpito e já o sujeito está chorando lá, o obreiro vai atender e fala, por que o pastor contou? Quem contou minha vida para o pastor? Né? É comum isso, né? Que isso é extraordinário e isso não pode faltar no culto, é a igreja viva, né? A igreja viva é a igreja onde o Espírito Santo está agindo, está governando, está dirigindo. Hoje pela manhã, nós estávamos naquela coisa de você pergunta e o pastor responde. Alguém perguntou por que os nossos cultos são muito rápidos. Né? Você estava nesse... Eu tenho que responder. Os nossos cultos são muito rápidos. O nosso culto é rápido porque é o seguinte, o nosso culto é uma essência. O nosso culto, nós não interrompemos para saudar o irmão que está aniversariando, nós não interrompemos o nosso culto para fazer um comentário sobre alguma coisa ou contar um fato que aconteceu. Não, o nosso culto ele é sequencial. Faça-se tudo para edificação. Ele é sequencial e ele é um cerne. Ele tem louvor, palavra e dons. Entendeu? É o dom que está no culto profético que você entrega durante o louvor, a palavra, depois você entrega os dons. Em meia hora, no máximo, você faz tudo isso e a igreja recebe uma bênção. Nós temos vários cultos por dia sobre isso. Então é muito importante a manifestação de dons. E a forma como a igreja está sendo preparada para o uso de dons. Né? Dentro do aspecto que você falou, Amadeu, que o Senhor quer usar todos, eu acho que há uma expressão no dia de Pentecostes que confirma muito isso, que a expressão todos aparece várias vezes. E todos foram cheios do Espírito Santo, e todos falavam em línguas estranhas, e todos profetizavam. Por quê? Porque no Velho Testamento era só alguns. Agora todos podiam ser usados. Isoladamente, então hoje, né? quando você tem uma igreja que é rica em dons, e a igreja de Coríntios era muito rica em dons. Paulo fala, nenhum dom vos falta, no começo da carta. Então, não somente os irmãos, as igrejas devem buscar essa riqueza dos dons espirituais, porque é até uma colocação que a gente tem feito no seminário, primeiro vem a flor, depois vem o fruto. A flor são os dons, né? O fruto é o resultado. Quer dizer, onde há uma operação de dons, ali tem fruto, porque ali o Senhor está falando, mostrando a importância de valorizar os dons espirituais no meio da igreja. Nós estamos terminando essa primeira etapa, né, sobre esse assunto, e nós vamos voltar a semana que vem, agora falando sobre o aspecto prático dentro da igreja, as experiências que os irmãos têm tido, os pastores têm tido, todos têm tido, com relação aos dons na vida da igreja. Como que os dons funcionam na vida da igreja? Você pode entregar o dom de qualquer maneira, você pode levantar no meio do culto e encontrar o dom. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que o Senhor nos orientou a respeito disso? Vamos tratar desse assunto no próximo programa. A paz do Senhor a todos, pastor Wallace, Senhor. pastor Marcelo. Paz do Senhor a todos. Dons do Espírito Santo, bênçãos que almejo tanto, são como pedras preciosas.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque pudemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti, e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.